Graças a Deus, mais uma noite, aliás, para as nações que é noite, como na China, na Ásia, manhã no Brasil, tarde na América, no Ocidente, na África, Angola também, boa tarde, 16 horas e 40 minutos, tempo de Angola, TMG. Outra vez, eu sou o homem de outra vez. Não outra vez do quem? Do Vladimir Santiago. Outra vez vou ao monte. Outra vez vou orar. Outra vez. Mais uma vez. E sempre estaremos aqui fazendo o mesmo. Quinta-feira, dia 14 do mês de maio, mesmo chegando ao limite da época chuvosa, mas Luanda choveu, porque as duas faces se separam no dia 15, quando faltou um dia para o fim da época chuvosa. Luanda recebeu as quedas das nuvens do céu, as pluviais. Confirma aí na tua banda, Rosa. Também choveu? Aí nas vossas bandas. Na minha banda choveu um pouquinho de manhã. Glory to God. Flua o Espírito de Deus. E aí, Moçambique, Mana Maria, também choveu? E aí, Zulmira, na tua banda aí no Zongo? Aleluia. Onde está chovendo muito também? Maria Lúcia. Isso é onde? E João Levy aí, na Romênia. Romênia não. Romênia é Catarina Laza. Quinta-feira. E a quinta-feira está a despedir já. O dia está indo embora. Salane Almeida. Albertina Ferrer. E Denis Mendonça. Rose. Mercedes, toda Luanda choveu, né? Mas é mesmo grande a chuva ou chuviscos? Pelo menos aqui eu acho que se foram chuviscos, pô, não sei. Eu também ando fechado dentro de casa. Só ouço o barulho, só do cair da chuva. Nem vejo a tal chuva. Tem vezes sou obrigado a abrir cortinas para ver o dia. Porque mesmo sendo de dia, com as cortinas, janelas fechadas, as suas cortinas, parece que ainda é à noite.
Então, tem vezes que eu tiro as cortinas para ver pelo menos a luz do dia, do sol, e não a elétrica. Londres, chuvisco. Aí na terra da Rosita também choveu muito, no Brasil. Não sei que, muita chuva. Maputo é terra da chuva, né? É o João Leve na Polônia, junto com a Carmita, Edmilza. Maria Lúcia em Torres, quando chove é um caos, parece que é um pedacinho de Angola aqui em Torres. Torres, mas é onde? É Portugal? Torres. Graças a Deus. Fernando de Barros. No Rangel choveu muito. Yolanda Cabral. O brasileiro João Leve, sempre no gerúndio. Aqui está às vezes chovendo e fazendo frio. Chovendo e fazendo frio. Maria Isalina, no Cacoco choveu também muito. E aí o doutor Salvador Vaz. E aí na Noruega, Lorena. Zulmira, aqui choveu. Amém. Tá ligado. O mais importante é que tudo está em ordem. Veja só, tudo mudou na Terra. Hã? Como assim maio chovendo?
Amém. Estava a tratar um assunto aqui muito importante do reino também. Por que a resposta de João Batista, aliás, de Jesus Cristo a João Batista, foi com demonstração de poder? Não. Eu faço uma pergunta a vocês. Por que a resposta de Jesus para com João não foi somente com palavras, mas sim com palavras e atos visíveis, não contados, não narrados? O que confirma a pregação do Evangelho? O que faz com que o Evangelho seja verdadeiro? Ou então o testemunho de Jesus Cristo seja verdadeiro? É a manifestação do poder. Porque se o testemunho de Jesus não for acompanhado com a manifestação do poder de Jesus, então esse testemunho é falso. É como contar a história da guerra do Cuito-Cuanavale, onde você não estava. Até o que foi acrescentado, você vai narrar. Se você ir procurar a história do Cuito-Cuanavale, nas duas partes do conflito, vais encontrar muita coisa divergente. Se colocares aí o general Numa, e colocares aí não sei se é o Facera, sei lá se é quem, general não sei quem, ou então Ndalo, você vai ver que há coisas diferentes, que a mesma batalha, mas com versões diferentes. Por quê? Porque cada um puxa o saco, ou então a brasa para a sua sardinha. A derrota vira vitória. A derrota é minimizada. Hein? Por quê? Porque assim são os seres humanos. Por isso diz a palavra de Deus: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ou então, o único que é verdadeiro é Deus. O homem é mentiroso. Agora você veja. A igreja de Jesus Cristo é a testemunha viva da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E se Jesus morreu e ressuscitou, então houve poder. E esse poder é daquele que o ressuscitou, que é Deus. Por isso a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele vai ressuscitar vocês também. Então o Espírito de Jesus, que é o Espírito do Pai, ressuscitou Jesus dos mortos. Isto é o poder de Deus. Porque aquele que morreu e voltar a viver, só com poder maior que o poder daquele que mantinha ele na cadeia. E nós sabemos quem é que controla o inferno. Nós sabemos quem é o príncipe das trevas. Nós sabemos quem é que é o dono, então controla as cadeias do inferno. É Satanás. E Jesus disse que as portas do inferno não iriam vencer ou prevalecer diante da sua igreja. Por quê? Porque ele recebeu o poder e passou para a sua igreja. E a igreja, com o poder que tem, assim como o inferno não venceu Jesus, também o inferno não vence a igreja. Pelo poder de Deus. Aleluia! Agora, a igreja está testemunhando Jesus Cristo sem poder. Esse testemunho é falso. Porque os apóstolos, quando testemunhavam Jesus Cristo, mas o que é isso, testemunhar Jesus? Falar que Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui, fez tantas coisas, curou os cegos, ressuscitou os mortos, levantou os paralíticos, deu vistas aos cegos, limpou os leprosos, depois morreu e ressuscitou no terceiro dia. E eles estavam a testemunhar isso. E para Jesus confirmar a demanda, diante daqueles que estavam a ouvir,
manifestava o poder no meio da pregação. Ou então, pregando e ministrando o poder. Então, diz a Bíblia que Deus confirmava a ressurreição, a morte e a ressurreição do seu Filho, a pregação do Evangelho, com muito poder. Então, aqueles que ouviam, que não viram, que não estiveram lá, que não viram Jesus ressurreto, acreditavam pelo poder que se manifestava, porque nenhum morto manifesta poder. Se na verdade Jesus ressuscitou, então o povo via o poder a se manifestar desse Jesus que ressuscitou. Agora entenderam? Eu quero fazer uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja atual. E você vai ver que a igreja atual anda a dar um testemunho falso. O mesmo testemunho que a igreja atual faz ou dá é o mesmo que a igreja primitiva dava. Não mudou nada. A diferença está no poder. Eles falavam que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Também essa igreja fala que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eles falavam que Jesus morreu na cruz. Essa igreja também fala que Jesus morreu na cruz. Eles falavam que Jesus é o Filho de Deus. Essa igreja também fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles falavam que o Filho de Deus é Deus. Essa igreja também fala que Jesus é Deus. Eles falavam que Jesus é divino. Essa igreja fala também que Jesus é divino, que faz parte da divindade, que é Deus, que se encarnou. As mesmas palavras que os apóstolos pregaram, o testemunho que deram, é o mesmo que a igreja dá. João deu o testemunho e disse que o Verbo teria se encarnado e se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo era a luz do mundo. E ele veio para os seus não receberam, não compreenderam, o rejeitaram. Essa igreja também fala a mesma coisa, como João. Essa igreja fala, nós tocamos nas palavras da vida eterna. Essa igreja também fala, nós tocamos nas palavras da vida eterna. Algumas coisas foram aumentando por causa das heresias, não sei o quê. Mas o original continua, que é essa palavra. Se alguém te diz que essa palavra, essa Bíblia foi adulterada, ele está te mentindo. Ela não foi adulterada. O próprio Deus protegeu ela. Talvez só as traduções, linguagem até. Alguma linguagem retirou a clareza. Não a verdade continua. Retirou a clareza para ajudar os incautos, os indotos. Mas senão, a verdade, a essência continua. Deus protegeu isso. Muitos vêm com teorias porque não, essa Bíblia foi adulterada, porque não sei o quê, não tem livros que devia ter, há livros a mais que não devia ter, porque o livro de São Macabeu não está aqui, o livro de Sapiens, o livro não sei de quem, o livro de Enoque, é tudo mentira. O Espírito Santo, mesmo com a queda da igreja, não se retirou da terra, assim como aconteceu no Éden. Quando o homem caiu, o Espírito Santo continuou na terra até um certo tempo. O Espírito não se retirou na terra depois da queda de Adão. Não, mais tarde. Quando o Espírito se retirou, veio o dilúvio. Ok? Quando o Espírito voltou, foi assim que começou o julgamento terrível. E só sobraram 8 almas. Todos morreram. Tudo que tinha fôlego. Primeiro arrebatou Enoque, o 7º depois de Adão. E depois que seguiu o julgamento. Ok? Quando a igreja primitiva se corrompeu, o Espírito não voltou para o céu. O Espírito continua e até hoje está aqui. Continua à espera de corpos para pousar. Continua à espera de Elias. Continua à espera do libertador. Continua à espera da restauração. Continua à espera daquele que viria. E quando o Elias se manifestou, ou nasceu, o Elias foi possuído por ele.
assim como possuiu para Jesus. E Elias tomou na espada e começou a libertar o mundo que estava em trevas. E vai brilhando pouco a pouco, até a clareza plena. Estou entendendo? Então, esse espírito que esteve aqui há 1700 anos com escuridão, mas se o espírito esteve aqui, como é que o mundo estava na escuridão? O espírito não pode iluminar sem um corpo, assim como a energia não ilumina sem uma lâmpada. Na tua casa pode ter energia, mas não vai ter luz. Uma coisa é energia e outra coisa é a luz. A energia é a força e outra coisa é a luz. E para ter luz da força, que é a energia que veio de uma fonte, e essa fonte é celestial, Deus, o Pai, e o próprio Espírito Santo também, Deus, o Espírito Santo, é preciso que haja um corpo. Se você ir na tomada, ou então no quadro, vai encontrar, tem corrente. Mas se a lâmpada está fundida, não tem luz. Não tem. Tem que trocar uma nova lâmpada. E assim vai iluminar a casa. No candeeiro pode ter combustível, azeite, petróleo e não ter luz. Tem que acender a lâmpada. E para se acender a lâmpada tem que ter uma boa atrocida. É assim, né? Atrocida, né? Como é que se chama esse? Naqueles candeeiros tradicionais que usavam aquele pano aí de cobertor e tal no petróleo. Nós chamamos atrocida. Se tiver uma atrocida, um pano que não transporta o petróleo, o combustível, só vai fumegar, mesmo com petróleo lá. Mas se colocarmos lá uma torcida que consegue filtrar o petróleo para ser carbonizado, então queimado, então vai dar luz. Mas chama-se torcida. É torcida? Não, não faça isso. Torcida não é essa aí que grita no estádio. É? Então, o Espírito Santo estava aqui, mas não tinha corpo para ele poder iluminar. Então, dois confirmaram, é torcida. Ok, tem razão. Torcida, ou torcida. Não, torcida. Tá ligado? Meus termos são antigos. Nós usamos candeeiro porque a petróleo. Então usamos, tem que arranjar uma boa torcida. Não é qualquer pano, não. Mesmo com petróleo, se não tiver uma boa torcida, só fumo. O pavio, ok? E ele não apagou a candeia que fumegava. Ok? Então o Espírito estava aqui a preparar a vinda de Elias, esperando com paciência, como ele esperou a criação. Um dia já esteve aqui, se movendo sobre as águas, esperando assim haja. Não assim diz, haja. E quando chegou a hora, começou a criação. Mas antes já estava aqui. A história se repete. 1700 anos, o Espírito não voltou. Como voltou depois da queda do homem, anos depois. Ele esteve aqui. Por isso, o Espírito teria descido no dia do Pentecostes, porque não estava aqui. Quando ele foi antes do dilúvio, só voltou depois que a igreja foi criada, no dia que se chama Pentecostes. E desde aquele dia não voltou. Só vai voltar no arrebatamento do Filho, como está escrito no livro de Apocalipse. Mas vocês estão a entender? Estão a entender? Estão a entender? Estão a entender? Não, vocês não estão a entender. Estão sim. Então, não havia lâmpada.
E a lâmpada é o corpo. Por isso Jesus Cristo aparece como o corpo de Deus. O corpo da divindade. A imagem do Deus invisível. Para a possessão de Deus. E os nossos corpos para a possessão do Espírito. Para que seja uma lâmpada para alumiar. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Jesus disse, estejam cingidos os vossos lombos e as vossas candeias acesas. As 10 virgens tinham candeias acesas. Essa é a igreja. Mas para que houvesse outra vez luz a brilhar na terra, Elias teve que vos libertar. Vocês eram escravos. Elias teve que pegar a espada para começar a destruir aqueles que vos manteram nas cadeias e libertar vocês e vos lavar e vos purificar e vos encher do seu espírito e assim vocês poderem acender, resplandecer como astros neste mundo, não é no céu. Resplandeceis como astros no mundo. E assim a luz voltou a brilhar na terra. A escuridão que reinou durante 1700 anos está perdendo o terreno. E essa luz vai aumentando de intensidade. Outras pessoas vão vindo para o conhecimento da verdade. E os que já receberam, que já são luz, também vai aumentando. Porque a glória de Deus, ela não é estática. É multiforme. Ela cresce. Somos transformados de glória em glória. Estão a compreender? Então, não tinha igreja durante esses 1700 anos? Tinha. Mas que igreja? Candeias apagadas. Candeias fumegantes. Lâmpadas sem luz. Porque não tinham combustível. E como combustível que o Espírito Santo poderia habitar neles se eles eram imundos? E como poderiam ser purificados se não fossem libertos das prisões do inferno? E como poderiam ser libertos se não houvesse um libertador? E o libertador não viria negociar a libertação. É com a espada. Agora vocês estão a entender? Por isso, 1700 anos com a igreja, mas que é lâmpada sem luz. Sem combustível, sem a luz, lâmpadas apagadas, sem poder, sem glória e sem vida. E o testemunho que eles deram, e ainda continuam a dar, era e é falso. Porque eles não conhecem aqueles que eles estão a testemunhar. Porque não lhe conhecem, também eles não lhes conhecem. E porque ele não lhes conhece, por isso não confirma o testemunho deles com poder. E por isso o nome de Jesus foi blasfemado entre aqueles que ouviram o testemunho. Zombaram, fizeram até bonecos, fizeram filmes, zombaram. Fizeram Jesus como um faminto, um desgraçado, um pobre, um miserável, abandonado. É isso que o mundo fez. Por falta de poder. Foram maltratados. Foram perseguidos. Não é perseguição por causa da justiça. Por causa dos seus pecados. Mortos sem ninguém poder lhes ajudar. Quando invocavam o nome de Deus, Deus não respondia. Quando invocam Jesus, Jesus nunca está lá. Mas cantam, Jesus está lá. Jesus está lá só na imaginação. Jesus está lá, Jesus está lá. Na hora H, Jesus nunca vai estar. E eles sabem que Jesus não está. Que nunca esteve. E vão enganando as pessoas. Fizeram o nome de Jesus como um negócio somente para sobreviver e viver bem e faturar. Quer dizer, os mais inteligentes vão maltratando, ou manipulando, enganando, explorando os mais fracos. Como na lei da selva. Os fortes se apoderando. E esses fortes têm que ter uma aliança, uma ligação com o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é do mal. E assim subjugam, maltratam, enganam, destroem
em nome de Jesus, o povo que lhe segue. Porque Jesus está lá. Jesus nunca esteve. Jesus não está. Porque vocês são desconhecidos diante de Jesus. O vosso testemunho é falso. São histórias que vocês contam. Sois mentirosos. Sois falsas testemunhas que dão testemunhos falsos. Jesus não está lá. Jesus não vos conhece. Vocês não conhecem Jesus. Por isso, vocês vivem em pecado. Porque se vocês conhecessem Jesus, vocês andariam no temor de Deus. Se vocês conhecessem Jesus, vocês o amariam. Se vocês o amassem, vocês amariam a santidade dele. Justiça, pureza. Mas agora vocês dizem, Jesus está lá, mas vivendo em pecado, na prostituição, no feitiço, tudo isso. Vocês fizeram Jesus como um pecador. Em outras palavras, sede pecadores, como sou pecador, eu que vos chamei. É isso. Então, se ele é santo e vocês não são santos e dizem que são de Jesus, estão a fazer Jesus ímpio como vocês são. João mandou perguntar a Jesus no livro de Mateus, capítulo número 11. Enviou 2 dos seus discípulos para perguntar a Jesus. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? João e todos os israelitas sabiam da vinda do Cristo. Moisés sabia que viria um outro. E Moisés ensinou isso ao povo. Que o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. E vocês vão ouvir esse profeta. Os profetas falaram deste profeta. Cada um segundo as suas profecias. De Jeremias a Isaías, Daniel. Todos falaram do Cristo, o Salvador, o Redentor do mundo, o Rei de Israel. Antes mesmo de Moisés, Deus já revelou a vinda da semente da mulher. Deus falou a Adão que nasceria um da semente da mulher, que a mulher geraria um filho. E esse filho poderia vir libertar a criação através do sacrifício que ele faria. Isto é, poderia ferir a cabeça da serpente e a serpente poderia lhe ferir o calcanhar. Semente da mulher. Deus continuou falando desta promessa aos patriarcas, como Abraão. Quando Abraão lhe foi mostrado o dia do Messias ou de Cristo, se alegrou. A mesma promessa recebeu Isaac. A mesma promessa recebeu Jacó. Jacó falou aos seus filhos e quando chegou na bênção das tribos, começou a abençoar a tribo de Judá e ele viu uma coisa incrível. Viu um rei. Viu um que seria morto. Viu sangue de uvas. Viu o reinado eterno. Viu um legislador. Diga amém. Jacó assustou. Não era Judá, mas da tribo de Judá nasceria um, que seria o rei. Não foi Davi, mas aquele que veio da descendência de Davi. Aleluia. A Davi lhe foi revelado, Davi se alegrou e disse, quem sou eu para que o Cristo pudesse ser meu neto? Eu sou um pecador, oh Deus, como assim me escolheste para eu ser o avô daquele que Abraão esperaram? Daquele que não está a esperar, Adão espera. Eu vou ser o avô, sim. Vou suscitar o Cristo das tuas tripas. Estão a entender? Agora, João, na cadeia, manda perguntar, és tu aquele que havia de vir? Ouviu? Quer dizer, todos sabiam que havia de vir um. Ou esperamos outro? E qual foi a resposta daquele que havia de vir?
Só com palavras? Não. Bem, Jesus deveria dizer, olha, dizem a João, sou eu. Eu sou o Filho de Deus, eu sou Cristo, eu sou o Redentor, eu sou o Libertador, eu sou assim, 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 assim. Poderia começar desde o Gênesis até o último profeta. João Batista, ele próprio, o João. Terminaria a dizer, te esqueceste que te foi revelado que eu sou o que batizo com o Espírito Santo? Como você está a perguntar mais? Começaria desde o Gênesis e terminaria até as palavras de João Batista no Jordão. Mas Jesus não fez isso. Jesus não foi. A Bíblia diz, no livro de Isaías, Jeremias, Daniel, Miqueias. Jesus não disse, abra a Bíblia no livro de Miqueias, João Batista. Quando você chegar, depois abra a Bíblia no livro de Miqueias. E tu, Betlém e Efrata, posto que és a menor entre as capitais de Judá, mas de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Não lhe mandou abrir o livro de Jeremias para ver a virgem que queria conceber, nem tampouco os 7 espíritos que poderão possuir aquele, aleluia, que viria de Sião. Não lhe mandou. Ele deveria dizer, não, aquele homem sou eu. Aquele que Moisés falou sou eu. Não. O que é que Jesus fez? Na mesma hora, diz assim a Bíblia. Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Não, vocês não entenderam. Vão e anunciem a João as coisas que ouvis e vedes. Isto é, ele mostrou, não lhes contou. Se eles contassem, só ouviriam. Viram também. No mesmo instante, Jesus operou milagres. Agora está a lhes dizer, o que vocês viram e ouviram é o que vocês vão lhe falar. Eles viram. Viram o quê? Os cegos a verem. Eles viram os paralíticos a andar. Eles viram os leprosos a serem curados ou limpados. Eles viram os surdos. Jesus a falar, Efata, está me ouvindo? Estou. Os cegos, eles, estou a ver. Os leprosos, estou limpo. Os mortos a ressuscitar. Também ouviram aos pobres a lhes anunciar o Evangelho. Viram e ouviram. E Jesus lhes falou, vão, dizem a ele o que vocês viram e o que vocês ouviram. E também lhe dizem, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E quando eles foram, Jesus agora fala dele. Dá o testemunho daquele que estava na cadeia. Mas não quero não vou falar hoje do testemunho que Jesus deu a respeito de João. Estou a falar como Jesus manifestou o poder, ou então, como diz Paulo, fez demonstração do poder na mesma hora perante os mensageiros de João. E lhes falou, agora vão falar o que vocês viram. Em outras palavras, se não fosse eu, nunca faria isso. Se não sou eu que havia de vir, de maneira nenhuma faria isso. Entenderam? Agora, a igreja também tem que fazer o mesmo. Quando os pecadores, os ímpios, os ateus e não sei quem, os filósofos e outras pessoas que servem a Satanás, ou então inimigos de Deus, virem até a igreja e dizerem, vós sois a igreja do Deus vivo ou mais uma? Vocês são a igreja verdadeira ou vocês são mais uma outra sinagoga de Satanás? Se nós respondermos somente com palavras e não fizermos demonstração do Espírito do poder, ninguém vai acreditar em nós. Porque eles também vão dizer a mesma coisa. Os outros também falam a mesma coisa. Todos dizem a mesma coisa. Todos vão na Bíblia, se refugiam na Bíblia.
Todos vão dizer a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Você não anda a ver os encenadores, os demônios vão lá nos programas de televisão para irem discutir Deus? Quem é que demonstrou o poder entre eles? Ninguém. Porque são dois pecadores, dois cegos, dois desviados que ficam a discutir Deus, assim como eram fariseus e saduceus. E a conversa nunca termina. No próximo debate vai continuar. E vai chegar um momento, depois vão se dar porrada. Vão se odiar. E Paulo disse que isso servirá somente para a dispersão dos que ouvem. Mas incredulidade. Brincadeira. Mas se tivesse lá um homem de Deus, ele ia calar o homem com poder. E ele ia dizer, eu vou te mostrar que Jesus Cristo vive. Eu vou te mostrar que Jesus é Deus. Eu vou te mostrar que Jesus está entronizado entre os querubins. Eu vou te mostrar que Jesus se ressuscitou dos mortos. Vai me mostrar o quê? Ia fazer demonstração do poder. E não é milagre. Porque o milagre ele vai dizer que isso é magia. Não é milagre, é muito mais que isso. Não é transformar água em vinho. Ele vai dizer que é magia. Ele cegar. Se Jesus vive, então fique cego agora. Só voltarás a ver o sol se você reconhecer que Jesus vive. Acabou. Ele vai falar cego. Vai dizer que isso é magia. Ou então, fica mudo, como se fez a Zacarias. Estás a duvidar? Só vai voltar a falar quando essas coisas acontecerem. Ouviram? Para isso serve o poder. Para calar o inimigo vingativo. Para confundir e envergonhar o diabo e os seus agentes. Não é ir lá com as palavras, a Bíblia diz, a Bíblia diz. O diabo também tem a mesma Bíblia, está falando, seus servos estão, esses todos são servos dele, que estão a usar a Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia diz. O outro que fez debate com Charles Bois, também usou a palavra. E diz, a palavra de Deus, no livro de Mateus diz, e o Charles Bois lhe zombava. Tens prova-me isso que você está a falar. E não conseguem provar. Porque não, a Bíblia diz, tens certeza que a Bíblia diz? Não, está escrito, e tem certeza que isso é palavra de Deus? Tem certeza que Jesus esteve aqui um dia? Tem certeza que Jesus ressuscitou? Tem certeza que Jesus é Deus? Prova-me! Nada, ninguém consegue provar. Ninguém. E assim criaram um grupo de amigos, chamado Clube dos Amigos. Todos falam a mesma linguagem. Passam um dia a dançar, dançam, pulam. E dizem que viram poder. Dizem, Jesus é poderoso. E nunca experimentaram. Quando entra lá um feiticeiro, na madrugada da vigília, vão sair em debandada. Vão invocar Jesus e o feiticeiro vai lhes perturbar e todos vão fugir. Não, calma aí. Numa vigília dos cristãos, onde estão a dizer Jesus é poderoso, Jesus é poderoso. Com as portas fechadas, entra lá um marabu. Primeiro eles vão dizer queima, e ele está vivo. Queima. Queima. Ele está vivo. Queima que quando vai se aproximou. Primeiro o pastor, que vai fugir. Lengueno. Você tem janela, vai pular. É assim. Mas por que Jesus, nesta hora, ele não aparece? Porque não está lá com eles. Não está lá. Quando eles falam, ele está ali. Na hora difícil, ele está lá. Não está. Quando falam Nzambi Munene, ninguém viu esse Munene de Nzambi.
Eles nunca viram isso. Infelizmente. E o pastor, como é uma agenda secreta, porque a maioria deles são do Sinfo, do Cinze, vai tirar a pistola e vai disparar. Né, Lorena? Muito tiro. Bum, bum, bum. Deus na história. Por isso Paulo disse que o reino de Deus não são palavras, é poder. Isso é que faz a diferença. É o poder que faz a diferença. Jesus não fez um discurso bonito aos 2 discípulos de João. Não lhes fez tanta, não lhes levou na Bíblia desde o Gênesis até o último livro dos profetas para lhe mostrar onde estava escrito a respeito dele. Não. Só lhes falou, vocês vão ver, vão falar o que vocês viram e o que vocês ouviram. E eles foram e falaram. O que viram e ouviram. Estão entendendo? Por isso, para quem é de Deus, ele sabe o quanto o poder é mais importante que tudo. Ele sabe. Estou a falar para quem que é de Deus. Porque se você não é de Deus e almejares o poder de Deus, estás a almejar uma coisa errada. Por isso eu falei, para quem é de Deus, e quem é de Deus? Aquele que nasceu de novo. O poder de Deus é muito importante. Porque ele sabe, sem o poder, não poderá testificar que Jesus é poder. O mundo já não quer mais ouvir falar que Jesus é poder. O mundo quer ver o poder de Jesus. As pessoas estão cansadas de ouvir que Deus é poderoso. Porque o muçulmano também diz que Allah é poderoso. O Allah não mostra nenhum poder aos muçulmanos. E Jesus também não mostra poder a essa igreja corrupta. E os muçulmanos dizem, qual é a diferença entre nós e vocês? Nós falamos de um Deus poderoso e nunca vimos esse poder. Vocês falam de um Deus poderoso e nunca viram esse poder. A mesma coisa que nos acontece a nós, acontece a vocês. A decepção em vocês é nossa. A história de vocês é nossa. Tudo é história. Por isso eu trouxe. Agora entenderam por que no mundo do espírito os meus inimigos me chamam homem muito perigoso. Eles me chamam é muito perigoso, porque eu trouxe algo que vai falir e já começou a acabar com eles. Não é negociar, não é fazer paz, não é negociatas, não é reuniões para o que vamos fazer, não. Ou sim ou não? O reino de Deus não negocia com ninguém. Ele impõe. Jesus disse com violência que se alcança o reino. Não vem aqui para repartir o bolo com Satanás. Não, tá bom, vocês ficam no outro lado e ninguém toca no outro, ninguém mexe o que é do outro, vocês têm essa parte aqui. Não! É tudo! É papão! Ah, então vai ter guerra. É guerra mesmo. Quem que te disse que nós viemos buscar o reino
a estabelecer o reino fazendo paz negociadas. Impondo. Tens que me vencer. Claro, eu vou te vencer e eu vou estabelecer o reino. Por isso eu tenho falado no ringue. Não é com palavras. É no ringue. Vamos entrar no ringue. Quem vencer vai ser o Senhor. Viu o que eu vos fiz, vocês em Angola? Eu vos dei surra, né? Vocês estão em silêncio. O Tekita Atoni, Tula Zanuela. E isso que vocês estão a ver, esse é o começo. Aqueles que vocês estão a confiar, que estão a vos dar cobertura, que estão lá no solo, eu vou lhes romper. Eu vou destruir todos. Ninguém vai ficar de pé. Ninguém. Eu já vos avisei. Eu nasci para isso. Por isso tem muita saúde, muita vitalidade, muita proteção, muitas vitaminas, bem vitaminado, saudável, vitalidade incrível, energia terrível. Eu vou ultrapassar desertos, vales, campinas, montanhas, não sei quem. As minhas forças se renovam, minha caminhada é longa, vou chegar até no fim. E eu vou falar, está consumado. E no caminho nada vai me parar. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque eu vim estabelecer o reino pleno. Não é brincadeira, não. Essa é coisa de igreja, porque igreja é de brincar. Eu sempre falei, antes que eu entrasse na guerra, e depois que eu entrei na guerra, eu sempre dizia, não, brincar de igreja ou não. Eu sou daqueles que ia na Bíblia e reclamava porque que está escrito e aqui não acontece hoje. Como menino. Ou está a pensar que eu me envergonho? Eu não me envergonho. Eu chegava, abria a Bíblia, está aqui. Onde está o teu poder? Não, eu também não fui como o Marcelo Crivella, que canta aclamado o poder, onde estão os teus milagres? Onde está o Deus que me criou? Onde não sei o que, só para ganhar dinheiro. Eu não. Eu questiono e procuro saber o que é que eu devo fazer para ter o que eu não tenho. Vocês conhecem as canções do Marcelo Crivella? Onde está o Deus que um dia me criou? Será que estás velho? Marcelo Crivella pergunta a Deus, se estás velho ou estás cansado? Onde estás? Morreste? Mentiroso. Queria só dinheiro. Eu fiz essa pergunta. Por que tu estás em silêncio? Eu não aceito ser enganado. E dizer poder quando não existe poder. Não. Não tem poder? Não tem. Por quê? E eu achei a resposta. E é isso que eu busco até hoje. Até hoje. E não me canso. Porque eu sei que é só com poder que os governos da terra vão respeitar a igreja. É só com poder que os feiticeiros vão respeitar a igreja. É só com poder que os filósofos vão respeitar a igreja. É só com poder que Satanás vai respeitar a igreja. De tanto buscar o poder, e aliás, desejar e buscar o poder, me visitaram num feiticeiro pastor e me falou assim, me ameaçou. Há 20 anos atrás. 20 ou 18 anos. E me disse assim, você toda a tua vida, tudo centralizado, poder, 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 está sempre a orar poder, poder. Você sabe o que é o poder? Já contei aqui. Poder! O poder traz inimizade. Vão te perseguir, vão te envenenar, vão te matar. Todos vão te odiar, vão te perseguir por causa do poder. Cuidado com o poder. E eu respondi, sem poder é melhor não viver. Eu vou buscar isso. Eu aceito ser odiado, perseguido por causa do poder, do que viver uma vida fria, morna, como um escravo. Que isso? É melhor não viver. Viver para quê? Ser um escravo. Viver da história de Deus. Não.
Eu da história de Deus não vivo. De preferência ficar ateu, Deus não existe, do que assumir um Deus que existe sem poder, sem manifestação. Não, 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 não. Estão em melhores condições aqueles que dizem que Deus não existe do que os que dizem Deus existe e não conhecem Deus. Aqueles conscientemente sabem que assumiram o caminho deles. Agora eles estão se enganando, que estão a ver, mas também são cegos. Ok? E agora? Aquele que vem me ameaçar, que com poder serás perseguido, odiado, não sei o quê. Então, só está a ver o homem a subir. Só está a ver o homem nas alturas. Ele pensou que poderia me ameaçar. Hã? Ouviu? Achas que se eu não tivesse poder, eu poderia falar o que eu falo? Eles já poderiam me matar. Quantas vezes fui envenenado? Várias vezes. O veneno já ia me matar. Hã? Mas o poder faz com que eu tome o veneno e não morro. O regime me envenenaram. Os falsos profetas me envenenaram, mas não morri. Por causa do quê? Do poder. Porque está escrito, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Quais sinais? Sinais do poder. Da manifestação do poder de Deus. Se cura os doentes pelo poder de Deus. Se expulsa os demônios pelo poder de Deus. Se toma veneno e não morre pelo poder de Deus. Se segura a serpente sem dano pelo poder de Deus. Achas que se eu não tivesse poder, poderia ser respeitado? Porque se eu falo e ninguém me responde, porque tem medo de mim. E se tem medo de mim, então me respeitarem. Então me respeitar com o quê? Por causa das letras? Certificados grandes, estudou na teologia, não sei do quem. Quem vai te respeitar com o teu certificado? Ai, na melhor universidade teológica da América, é um PhD e tirou a nota 20. Quem vai te respeitar? Quem? Hã? Qual é o demônio que vai te respeitar? Qual é o bruxo que vai temer de ti? Com certificado, com antiguidade, com tempo, com experiência laboral. 30 anos de pastor. Quem é que te respeita? Com 30 anos de pastor? Ninguém. Qual é o governo que respeita a igreja aqui na terra? Me fala ainda. Os governos não respeitam a igreja. Os governos escravizam a igreja. Os governos maltratam a igreja. São obrigados a falarem a linguagem deles. Você não viu como eles maltrataram a Igreja Universal? Onde está o poder que eles pregam? Foram maltratados, 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 maltratados. Tiveram que falar a linguagem deles. Quando chegaram as eleições, eles têm que estar na linha da frente. Porque eles têm uma dívida moral. Na linha da frente. Isso é igreja? E tem lá pessoas assentadas a ouvir aquele mentiroso. Se eu não tivesse poder, eu seria o homem mais julgado em Angola. Teria não sei quantos milhares de processos. Porque eu falei de nomes, falei de situações, falei nomes. E você sabe quando você fala nomes, pode ser processado com, como é que é? Difamação, calúnia, injúria, ultraje, ao bom nome. Haveria filas nos tribunais para me processarem. Por que nenhum conseguiu me processar? Porque tem medo de mim. Por que eles têm medo de mim? Por causa do poder. Você está com aquela tua cabigreja, hein, Arminda? Quem? Com sua cabigreja está a dizer, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Onde está o poder que você está a pregar aí? Se você tem medo de morrer, tem medo dos tribunais, tem medo dos governos, tem medo dos feiticeiros. A única coisa para você sobreviver, tem que fazer aliança com eles. Tens que falar a língua deles. Tem que aceitar a escravidão. Tem que se sujeitar às regras deles. Se vão te fazer comer fezes, vocês vão comer na mesma.
Se dizerem, traz o povo aqui para a campanha, vocês vão trazer? Vão. Se não trazem, vocês trazem. Mas como eu tenho poder, me manda ainda uma carta, traz o povo aqui. Vou rasgar a carta nas redes sociais. E vou dizer, eu não tenho vínculo com vocês. Esse povo não é vosso, esse povo é daquele que morreu na cruz. Não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. E eles vão me respeitar. Nunca fariam isso. E se fizerem, eu mostro o poder. Aleluia, que bom ter poder. Hoje mesmo alcancei o segundo degrau, então, como é que é? Segundo andar da oitava dimensão. Não é brincadeira, não. Ah, vocês, alguém... Ah, agora por isso o homem está agitado. Sim, mais uma conquista. 2 andares virgens que nunca foram superados. Aleluia. Eu hoje, Baltão, você estava a dormir, não me fizesse lembrar. Hoje eu alcancei o segundo andar da oitava dimensão. Estou longe. E os meus inimigos estão distantes. Uns lhes deixei na chapa 3, outros lhes deixei na chapa 6, outros lhes deixei na chapa 7. E o da chapa 8 estão a levar porrada. Vocês conheceram aquela senhora aí que eu vos falei que foi coronel da UNITA? Eu ouvi a história, mas eu lhe vi no espírito. Aquele que entrava, andava com uma panela a ferver. Andava nua, na linha da frente, nua, com uma panela em cima da cabeça a ferver. Com uma Kalashnikov, não voltava para trás. É muito famosa ela. Não fale o nome dele. O nome dele em Umbundo é ofensa. Não sei se tinha um outro nome. Pelo menos não fala. Aqui é tudo santo. Santidade, santidade. Hã? Aquela mulher é uma ursa. Ela me apareceu. É uma força incrível. Terrível. Ele se cansava e as forças se renovavam. Eu vi, junto com Savimbi. Oitavo nível. Ah, mas ele já morreu. Morreu. Foi no vale. Ainda estão a ajudar os maninhos na guerra. Catarina, já ouvi falar dessa mulher? Não falo o nome dela. Essa, parece que é do amo, não do bem. Que andava com uma panela. Ah, Jesus da ressurreição já ouviu ela. Sim, eu não menti. Uma mulher era coronel das FALA, das Forças Armadas da UNITA. Andava nua na linha da frente e tinha uma panela e não caía a panela. A Catarina do Amo já ouviu, viu? E a panela ferver. Tu já? Hã? Cada novidade que eu mostrar. Hã? E agora? Não, estátua de Maputo como? Achas que Maputo vai fazer estátua dela? Não faça isso, Edilson. Maputo é o MPLA. O MPLA vai fazer estátua daquela mulher. Hã?
É o poder que faz a diferença. E era feijão. Eu não sabia que era feijão. Não era carne, não, é feijão. Cassandra, panela de feijão em cima da cabeça, nua e com uma Kalashnikov na mão. Olha, o Lar-Lar, e é militar, o Lar-Lar, nos anos 86, né? Tá ligado. Mas quando ele me apareceu, não veio nua, não. Estava vestida, ao lado do Savimbi. Era feijão preto ou feijão branco? Esse deve ser de um Chico, né? Esse assim não deve ser que. Não deve ser bailunda, não. Deve ser quioca. Tá ligado? Os que estão a entrar agora estão a dizer aqui tá. Foi muito bom, pô. Eu estou a entrar agora. É, não consegui chegar. Nós falamos da panela a ferver em cima da cabeça de uma bruxa. Os maninhos hoje vão ouvir essa história e vão confirmar, é verdade. O que ele está a falar, ela existiu. Não recuava. Vai recuar como? Indo de pé. Tudo no caminho dele matar. Núria disse que devia ter estrelas. Estrelas? Oh, Núria, estrelas. Você está vendo o oitavo nível? Está falando mais em estrelas? Meio-dia! É sol! Estrela, Núria! Estava acima da lua! Tá ligado? A brutalidade inspira respeito. Bala, Miguel! Bala vai entrar como? Se ele não palacava.
Estava a vir a marchar de pé. Você que tem que fugir. Se quer viver, tem que fugir. Qual bala que vai entrar? Tinha bala que entrava no Savim. Só quando chegou a hora, foi entregue, as balas começaram a entrar. Hã? Tá ligado? Qual é o teu testemunho, Kelvin? Amém. Vamos passar agora para a outra fase da nossa reunião. Gisela Cassonde, la femme congolaise. Tivemos com o amado Bispo Panzo no aeroporto de Munique. Foi uma grande bênção. Amém. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Alguém está doente? Faz assim. Eu vou vos mostrar o que faz a diferença. O testemunho de Jesus Cristo que faz a diferença. Eu vou assoprar e as dores vão desaparecer. Câncer, cegueira, surdos vão ouvir, mudos vão falar. Quem está na cadeira de roda vai pular. Muletas vão ser largadas, talas vão ser destruídas. Câncer, diabetes, qualquer tipo de enfermidade vai ser arrancada agora aí. Ok? Abra a boca. Não é para pedir. Eu não disse peça. Jesus disse, até aqui não pedis. Pedi e ser-vos-á dado. Pediram. Eu não estou a dizer peçam. Eu estou a dizer recebam. Abra a boca. Obedecer é a única coisa que vos faz vocês não somente se chegar e permanecer e também receberem. Abra a boca. Eu não estou a falar para vocês fazerem pedidos. Enquanto vocês pedirem, estão atrasados. O mais importante é receber. Para que pedir e não receber? Se aquele que está a te dar, está a te dizer, não peça nada. Obedece. Abra a boca. Quando eu assoprar as dores, as enfermidades, a bênção, não é somente doença. Você que está a pedir, fazer um pedido. Abra a boca. E todos que abrirem a boca vão sentir o poder a se manifestar neles. Poder curador, que liberta, que abre portas. Corpos vão ficar quentes.
Vou aquecer os vossos corações. O sangue vai vibrar em vocês. Não vai fazer mal. É só demonstração de poder. Eu preguei da demonstração de poder. Preguei o testemunho de Jesus Cristo com poder. Para que a gente testifique que Jesus é poderoso, tem que manifestar o poder. Senão, história. Como é que é? Eu vou assoprar, corpos vão aquecer. Uns vão no banheiro, porque tinham prisão de ventre, alguma coisa estranha dentro deles, nas bexigas. Sangue vai sair acumulado. Qualquer coisa normal que está no teu organismo vai sair. Se alguém tem uma bala cravada, vai sair a bala. Um ferro, um espinho, um prego, um vidro, um agente, micro-organismo que faz mal ao teu organismo, uma bactéria, qualquer elemento estranho no teu corpo. Quando eu assoprar, vai sair agora. Uns vão ver. Vai haver manifestações. Aqueles que têm narinas entupidas, sinusite, vai sair esse líquido podre que fechou as tuas narinas. Bum! Prisão de ventre. Aqueles que têm problema de urinar, com dificuldade, tem que apertar, vai sair com uma força que você não imagina. Que tem narinas ou então tímpanos entupidos, vão abrir os tímpanos. Se tem lapuz, vai sair tudo, sangue, lixo. Você que tem calos nos pés, você vai segurar lá, vai sair esse calo aí. Com facilidade, você vai tirar, pá! Passa uma pedra. Os que têm pedra nos rins, vai no banheiro, as pedras vão cair. Pedras na uretra, sei lá se aonde. No ventre. Sangue podre acumulado. Qualquer elemento nocivo no seu corpo. Eu vou operar maravilhas agora. É o testemunho de Jesus Cristo. Dor de cabeça, essa é coisa fácil. Portas vão se abrir, vão te ligar mesmo agora. Para aquilo que você está a clamar agora. Viagem, visto, emprego, porta vai se abrir. Abra a boca. Até o que eu não falei. Recebam, aleluia, o testemunho de Jesus Cristo com poder. Com poder. Aleluia. Ele ressuscitou. Verdadeiramente ele vive. Mas é com poder manifesto, não histórico. Amém? Vocês que estavam a me ouvir aí do sistema, vocês disseram que toda vez que eu entro, minha mensagem chega até vocês. Como é que é? Estão tão bem? Você que está a me ouvir, que é do sistema. Estás bem, né? Fica mesmo aí, continua a me ouvir. Por você vai se converter. Aleluia. Pensaram que eu poderia vos amaldiçoar? Não. Esse tempo não. Esse tempo tenho que vos chamar para vocês virem. Vocês já não têm mais poder. Quando vocês tinham poder, é que era um problema. Vocês já são fracos. Todo o poder está concentrado no Elias. Aleluia. Mas quem? Mercedes, estás a rir o quê? Eles não têm poder. Eles são fracos. Vou me preocupar com quem não tem poder. Tem que me preocupar com aquele que tem poder. Para eu acabar com ele e lhe tirar o poder. Tem que desarmar quem está armado. Não um desarmado. O desarmado tem que lhe pôr atrás. Fica atrás. Follow me.
Amém. Mande vossos testemunhos agora. O que é que saiu no teu corpo? Estás no banheiro? Procura a enfermidade. Cadê está onde? A doença. Você que intercedeu por alguém, essa pessoa já recebeu também. Como a corça suspira pelas águas. Aleluia. Irina Pompilho. Luísa do Rosário. Eu não posso carregar o mundo nas costas. Aleluia. Eu não sou uma máquina de erros e acertos. Estava com dor do coração, agora já me sinto bem. Isaac. Beatriz Tissa. Marilda da Oliveira. Acharam muito cômico o que eu falei, né? Não tem armas, já estão desarmados, são fracos. Ainda eu lhes falei, fiquem aí, continuem a acompanhar. Agora estou atrás dos maninhos. Esses aqui são fracos. Estou atrás dos maninhos do Angola que Luange. Idalina dos Reis, a dor do ombro passou. Esses são fracos, esses já foram derrotados. Esses até alugaram. Coitado do Messi. O Messi saiu daqui a correr. O Messi deve ligar para o Cristiano. Cristiano, me enganaram. O homem é ferro. Bem rico. Quase que deixei o meu pé aqui. É o Branzola. Eu acho que ligou mesmo para o Cristiano, né? Deve lhe chamar de Tita. Tita! Tita! Oh, como é? Foi sair em Angola? Ei! Quase me sacrificaram. Eu creio que o quem falou no Tita. Ah, no Tita. Não acerta! Ouvi te matar. Se eu que sou número 10, não aguentei. Você embora que é 7. Segunda-feira pedi a soltura da minha sobrinha que está em casa.
Carlinda já está em casa. O voo foi difícil. O importante é que chegasse. Mulher curada de dor de cabeça e náuseas. TikTok. E esses aqui já são fracos, pá. Tem que ficar atrás, pá. Deve ligar, Tita! Tita, não aceita vir então aqui. Vai vir morrer, rapaz. Cumbana, aumentaram os malucos e malucas aí em São Tomé. Hã? Estão a acumular. Ô, Brandola. Estão a encher os papos. Com quem você é mais uma. Vamos fazer o quê? Isabel Bernardo, eu senti náuseas. Vai tirar tudo. Quando viram que o camba do Tita não aguentou, disseram, não, temos que trazer o quem? O leão. O leão mesmo vai nos ajudar. O leão disse, tem que aumentar. Kumbu, não tem problema não. Vais levar saco de diamante. O homem levou uma pancada no pé. Saiu daqui a coxar. Meu pai que teve AVC depois da palavra melhorou de tudo. Cláudia Silva. Ilma Brandão, estou a sentir ânsia de vomitar. Tira tudo. Chula Zawela. Milonga. Chula Zawela. Tive vômito depois do sopro. É mesmo isso. Peter Lucas, senti náuseas. É mesmo isso. Acordei hoje com dor do abdômen depois do sopro do pai. Até a barriga está em alta rotação. E a dor já está melhorando. Paulo Romão. É mesmo isso. Mulher curada de dor do abdômen aí no TikTok. É mesmo isso. Você que vomitou é o mal que saiu do teu ventre. Eu não posso caminhar
sozinho na estrada. Eu sou uma máquina de destruição do sistema diabólico. Eu sou uma máquina, terraplanagem. Se com o assopro que está acumulado na tua filha não saiu, porque você não creu, eu vou fazer o quê, Mirone? Eu já soprei. Hã? Você quer ver para crer? Sabe por quê? Porque você não creu. Creia que vai lá e ver se ainda está aí. Que isso? Ô terra, eu sou uma máquina de terraplanar a estrada e romper os lugares altos e nivelar os lugares tortos e levantar os lugares baixos. Vomitei e saiu uma gosma. Ilma Brandão. Mulher curada de miomas e dor de baixo ventre. Eu sou um bulldozer que destrói as pedras. Também sou inteligente. Levantei da cama, fui ao banheiro depois do sopro, pois tinha muita fraqueza. É incrível, também tive náuseas e vômitos. Priscila, Erivânia recebeu a cura. Priscila Mateus, até que estou com náuseas. Volta a abrir a boca. Você que entrou agora faz o mesmo. Faz assim, vai sair tudo, Priscila. Sai para fora todo o lixo. Todo elemento estranho no seu estômago, no seu ventre. Simon Poyo, ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche, Simon. Reçois délivrance, la guérison. Oh, glory to God. E agora, Priscila. Priscila Mateus. Eu estava sem fome e comecei a sentir fome e já estou a comer. O apetite voltou. O povo que estava em trevas começou a ver luz. Simon Poyo, Eli é sur sa terre. O mata-bruxo que deixei na cabeceira do meu irmão, que estava no hospital, está sempre a lutar com os bruxos, porquanto a mulher dele, da igreja, levou um padre à escondida para lhe darem estremecão. Como é que é? Maranata. O homem que estava para morrer do pulmão na UTI já está em casa agora. Criança curada de febre, Gaspar. Priscila, os vômitos continuam. Você não estava a sentir vômitos. Primeiro só era náuseas. E agora tem que tirar tudo. Vai já terminar. Priscila Mateus Quêmia.
Mon père, je vous aime beaucoup. Nela. Parece ter algo na garganta. Vai sair. Tira esse algo. O meu testemunho, no passado, há 25 anos, fiquei doente. A minha mãe consultou uma curandeira. Ela disse que eu tinha espírito de Calundu. A senhora fez o tratamento. A minha mãe me comprou muitas roupas. Como é que é? Roupa vermelha. Depois saiu da casa da mãe e vou na minha casa, no Muro Bento. Por trás da minha casa tinha uma igreja. Eu ouvia os cultos. Um belo dia vou lá e contei tudo no pastor, porque eu estava a me sentir aflita. Dava-me vontade de gritar e ficava descontrolada. O pastor fez uma oração de 90 dias e queimou as roupas. Eu pensei que já passou, afinal não. Na segunda-feira sonhei um grupo de homens e mulheres de vermelho a dançar. Dizia a minha: eu vou casar contigo. Eu dizia: Elias está na sua terra. Quando viro para trás, apareceu um vento de areias e todos eles começaram a sair. E o pai apareceu na minha frente e eu despertei. Muito forte, ó, Celeste Barbosa. E nunca mais esse demônio de Calundu, essa perturbação. Quando Elias chega, ninguém pode resistir. Todos fugiram, né? Um monte de areia. Quer dizer, veio com terremoto. Fala aí, era como? Não. Veio que? Atrás apareceu um vento de areias. Ah, um redemoinho. Hein? Todos eles começaram a cair. E o pai apareceu na minha frente. E eu despertei. Muito forte, Celeste. Estás a ver o quê? Quando você chamou Elias, Elias veio. Todos no chão. Mulher curada das úlceras e gastrite. Merci beaucoup, Joachim Abandi. Depuis qu'il est sur sa terre, je suis à la sortie de l'avec AVC qui Dieu soit loué. Reçois la guérison, Joachim Abandi. Reçois. Il n'y a pas d'AVC. Cherchez la douleur. Vous comptez votre témoignage. Glory to God. Gloire à Dieu. J'aime-toi. 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 Tem j'aime-toi e tem jamais de tu. Homem curado de fraqueza, João Cardoso. Jamais. Celeste Barbosa. Beatriz Tissa. Aleluia. Berenice Sampaio, recebi o meu mata-bruxo hoje. Estou muito feliz, muito forte, Berenice.
Duia Gomes, receba a libertação. Tu e a tua casa. É testemunho que o irmão de francês escreveu que foi curado do AVC, graças a Deus, que ele já está na sua terra. Oh, temoiagem! Minha filha sonhou que uma menina batia nela, mas minha filha batia mais. E aí a menina estava possuída. Minha filha falou, Elias já está na sua terra. E a menina desmaiou. E o chão rachou e saiu um pó cinza. Muito forte, ó. Ó, Lia. Lia Amarra. Aisha Cléusia. O Jacin está a testemunhar, mestre, da cura do AVC. Já vi. Que se faz? Aleluia, amém. Abri a boca para minha prima que está internada e tive que parar o carro para vomitar. Tia Elisângela recebeu para outra e tu mesmo afinal estavas que, tiraste tudo. Muito forte. Isabel Bernardo, agora vomitei, pai. Temoiagem. Já me sinto bem, gratidão, Isabel Bernardo. Mas quem vomitou? É a palavra. Eu disse, muitos vão vomitar, vão tirar tudo. E quem foi no banheiro? Deu-lhe na hora, foi tirar tudo. Quem? Verônica Monchule. Põe as fotografias do homem na parede, na porta. E deixa os católicos virem. Deixa Elias resolver o problema. Deixa eles virem. Coloca a fotografia do homem. E depois vais ver. E tu verás. Get Miguel. Mônica Chilala. Está consumado. Mas logo às 21 horas eu voltarei aqui para a live. Mais uma live. Eu voltarei. Outra vez vou ao monte. Saudades do monte, pô. Quando a gente não sabe o que está
oh, correndo. Tua bebê estava com muita alergia, Mônica. Hoje, em condução lenta, um senhor que estava a conduzir uma motorizada em sentido contrário, ainda distante, viu o apóstolo, levantou uma mão ao alto e a fazer venha para a foto. Quando cruzamos, só gritei: Elias já está na sua terra. Kumbana manda muitas histórias aí, Moçambique. A perturbação. Qual é a cidade onde você vive? É na Beira, né? Kumbana, estás na Beira ou Maputo? Então, se é na Beira, a perturbação da Beira. Estás em que cidade? Como assim, Paulo Romão? Não entendi. Já não consegues dormir? Como assim? Você é o mata-bruxo? Não entendi. Estou em Yambane, ainda à espera da minha transferência. Ah, Yambane. Eu pensei que é na Beira. Yambane, aí no Gorogonza. Nas matas do Gorogonza. Vais voltar para Maputo, Sônia? Tu voltarás para Maputo. Tudo coopera para o bem. Tem que ser assim, Paulo. Como é que está o Johnny? Os teus irmãos? E a Ivânia? E a mãe dos irmãos? Gorogonza. Ah, é? Ah, eu falei que? Não falei no Gorogonza. Aí no Gorogonza. Eu tinha pedido uma palavra para quando fosse me alistar e dores na minha barriga. Fui dispensado. E a dor também foi embora. Gabriel, ouviu? Foi se apresentar na tropa. Serviço militar obrigatório. É brasileiro, rapaz. Ele te pediu palavra. Ele disse: Não quero entrar na tropa. Manda uma palavra. Quando ele foi se apresentar, apareceu uma dor de barriga e foi dispensado. E quando saiu a dor também passou. Olha, é muito forte, ó, Agostinho. Homem curado das alergias disse que já consegue comer o que não podia antes. Aí no TikTok. Ah, todos estão bem. Hã? Tua filha estava com febre tifoide, ou Jamila Monteiro? Estava. Isto é simplesmente maravilhoso, pá. O rapaz pediu palavra. Chegou lá, dor de barriga com ele. Eles dispensaram. Com quem você. Tu és uma marica, pá. És uma marica, volta pra cá.
O rapaz saiu lá e a dor também de barriga sumiu. Né, Kashimoyo? Não é brincadeira, não. Sandra Aparecida. Até aqui o Senhor nos ajudou. Fiquem bem, aí o Elo, a Luísa, a Sônia Francisco, a Ingrácia Capitango, o Sumal, as curas ainda estão a vir aí no TikTok. Homem curado das dores abdominais, Isabel David, Mari Nascimento, Leandro, a Juliana Rodrigues, Perpétua, Dora Cumbana, Cleusa, as dores sumiram com assopro. Tá tudo bem aí? Sei que tá tudo bem.